Boa noite para todos vocês, todo mundo animado aí, né? Quarta-feira, nossa 7ª semana seguida, para aqueles que estão acompanhando, nosso plano de exposição bíblica sequencial. Hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra lá. Iremos ler o texto, o capítulo todo. Vou tentar trabalhar, como na última semana a gente não conseguiu fazer o capítulo 5 inteiro, nós dividimos em 2 semanas, né? Mas hoje, se tiver um pouquinho aqui de empenho, creio que vai dar certo. Irmãos, nós viemos numa caminhada com a Escritura. A Escritura tem falado com a gente a respeito do chamado de Jesus, a respeito da vocação de Jesus, de como Deus levanta os profetas, como Deus levanta o João Batista, como posteriormente então o ministério de Jesus é iniciado. Depois a gente vai para as bem-aventuranças, depois a gente vê Jesus falando a respeito do zelo da graça e sobre como esta graça agora nos chamou para que nós vivamos muito além do que aquilo que os mandamentos traziam antes. Da mesma maneira, nós vemos o Cristo defendendo uma continuidade daquilo que é a sua obra e o seu ministério. Jesus não vem rompendo e trazendo uma nova religião, ele vem nessa progressiva revelação, onde ele diz que nenhum tio vai cair de toda a lei, mas que ele veio para exceder a lei em graça, e que nós, como filhos de Deus, considerando que o nosso Pai é perfeito, deveríamos caminhar na direção de buscarmos também tal perfeição. Ou seja, exceder o mandamento, ir além de tudo aquilo que os religiosos, que os fariseus, que os escribas, que os especialistas da lei fizeram no seu tempo. No capítulo 6, nós temos uma continuação do Sermão da Montanha, e Jesus aqui fala sobre alguns aspectos muito específicos. Ele fala sobre a prática da justiça social, ele fala sobre a oração do justo, ele fala sobre a relação do justo com as riquezas, e por último ele fala sobre como essa justiça de Deus deveria afetar os nossos sentimentos. Uma área que muita gente acha que é meio novidade, né? Hoje em dia está na moda nós trocarmos a pregação do Evangelho pelo psicólogo cristão. E não que a psicologia não tenha lá sua parcela de importância, que ela não seja útil em diversas coisas na existência humana, mas, irmãos, a Bíblia fala também a respeito de coisas que, se nós não observarmos, provavelmente nem o psicólogo vai conseguir dar jeito em você. Ele vai conseguir te ajudar a amenizar as dores, mas boa parte das ansiedades da nossa vida, elas já foram previstas por Cristo na própria Escritura. Então que a gente possa ficar atento a isso e tentando então receber, ouvir da parte de Deus tudo o que é necessário para que essa justiça se faça realidade em nós. Vou pedir para o Narlo ler o capítulo 6 para nós, e em seguida a gente começa a exposição. Por favor, Narlo. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia,
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Legal. Irmãos, lembrando que quando a gente falou sobre as bem-aventuranças, né, aquela ideia da sede de justiça, o que nós tentamos puxar dentro do contexto em que as palavras estavam colocadas, é que essa sede de justiça era muito mais a respeito da minha própria caminhada, da minha própria maneira de andar com Deus, do que propriamente algo exterior, como tem se tornado comum na nossa geração. Hoje em dia, muita gente tem uma suposta sede de justiça, mas que na verdade é uma sede de vingança. A pessoa quer a justiça que afeta o outro, mas ela muitas vezes não passa na própria peneira, na própria medida que ela quer impor a outras pessoas. As palavras de Jesus, elas querem trazer para nós uma transformação de dentro para fora. Então, que nós possamos nos dedicar aqui agora a uma análise dessas palavras, a uma cuidadosa observação, tentando observar, tentando pensar nas nossas próprias práticas, naquilo que são as motivações do nosso coração. Meus irmãos, você não vai para o inferno por conta daquilo que o outro faz. Mas você já está no inferno se no seu coração, infelizmente, não há um comprometimento com aquilo que é a justiça e a vontade de Deus. Então é necessário que o homem examine a si mesmo. É necessário que a gente olhe para as nossas intenções. A Escritura fala, olhe para o seu coração, porque do nosso coração
é que procedem os desejos, procedem as nossas vontades, e se você parar para pensar, é também de onde procede as nossas, onde nós sofremos as nossas tentações e aonde nós acabamos até dando a luz ao pecado. Então que a gente possa, agora na leitura, tentar pensar a respeito de nós mesmos, e não ficar aí na sua mente, imaginando assim, eu sei de fulano, eu sei de Beltrano. Tá? Então vamos fazer uma análise daquilo que nós vivemos, mas tem que ser inclusivo dentro dessa crítica, tá bom? No capítulo 6, no verso 1, fala sobre a gente se guardar de fazer esmola diante dos homens, né? Para que a gente seja visto por eles. E você diz, por que Jesus fala a respeito disso? Meus irmãos, a questão da esmola é algo tão necessário no tempo de Cristo, como ainda é nos nossos dias. E essa esmola, ela é uma oferta caridosa que uma pessoa faz na direção de auxiliar aquele que realmente não tem outra condição, não tem outra possibilidade de se obter renda. Quando a gente fala de dinheiro, inclusive, há um grande desafio de interpretação, porque o conceito de pobre da Escritura é muito diferente do conceito de pobre da sociedade em que nós estamos inseridos. A gente fala em desigualdade social, a gente fala em exclusão social, mas o pobre, neste conceito bíblico, ele era muito excluído. Ele era um cara impossibilitado de conseguir ter um mínimo de dignidade. Tanto que o que acontecia com o pobre? O pobre vestia como pobre, cheirava como pobre, morava num lugar de pobre, ele parecia pobre. É aqueles aspectos subjetivos da pobreza que a gente acha que não existem, mas existem sim. Se esse pobre achasse uma moeda de ouro, sabe o que acontecia? Ele era preso como ladrão. Porque como pode uma pessoa que parece pobre, cheira pobre, mora no meio dos pobres, ter uma moeda de ouro? E aí a punição era muito rígida. A punição sobre essa pessoa era algo muito pesado. No geral, o pobre roubava para comer. E o conceito de pobre que nós enfrentamos na nossa realidade hoje é muito diferente. Porque hoje em dia, às vezes você tem uma casa que você paga aluguel, você consegue comer o mínimo, você não consegue engordar muito, mas você pelo menos não morre, e a gente fala assim, eu sou pobre. Pro padrão bíblico, você não é pobre. No padrão bíblico, a gente não tem classe média, nós temos pessoas que estão abastadas nas suas necessidades, nós temos o pobre miserável mesmo, e aí nós temos os ricos, que são aqueles que têm muito mais do que aquilo que precisam. Então para pensar a respeito de si mesmo e faça as contas. E a conclusão que provavelmente a gente chega é de que talvez muitos de nós, embora para esta sociedade nós nos consideremos pobres, nós somos ricos. Porque Deus tem colocado muitas coisas na nossa vida que poderiam suprir a miséria de outras pessoas. Por isso que a esmola, ela é uma quebra na cadeia social de desigualdade. E uma coisa interessante, irmãos, é que nós fomos chamados para irmos além da obrigação do mandamento do cuidado com o pobre apenas de prover recursos. Nós fomos chamados para nos envolvermos com a vida das pessoas. Então que você possa pensar na esmola não apenas a partir daquilo que você dá monetariamente falando, mas a partir do quanto a sua vida está disposta a se envolver com a vida da outra pessoa. Bom, aí o texto também fala ainda no verso 1, né? Que esse dar esmola diante dos homens é o grande problema. E algumas pessoas vão dizer assim, mas Jesus não falou que a justiça de vocês deveria resplandecer diante dos homens, e assim eles glorificariam a Deus, né? Gente, a questão é a seguinte, como nós harmonizamos essas duas palavras de Jesus tão próximas uma da outra, né? O que Jesus está dizendo é que os nossos atos de justiça não devem ser executados com o fim de autoglorificação. E a igreja tem um papel tão importante nisso, que muita gente não para pensar. Por que nós coletamos ofertas, dízimos, o nome que você quiser dar, através de uma caixa, de um saco, de alguma maneira, para que a gente consiga desenvolver projetos, cuidar do pobre, comprar cesta básica e outras coisas? Porque quando eu vou lá e cuido da pessoa, a pessoa agradece a mim.
Mas quando eu coloco a minha oferta junto com a oferta dos demais irmãos, aquele dinheiro não é meu mais. Eu estou renunciando à individualidade para que nós possamos fazer algo na expressão corpo de Cristo. E essa pessoa, quando é abençoada, ela agradece a Deus. Afinal, foi a igreja de Deus que se moveu. Olha que conceito mais básico, mais simples, né? Mas muitos de nós, ao praticarmos a esmola, e ela se torna necessária, muitas vezes sim, nós precisamos sondar o nosso coração. Porque externamente, o que dá esmola com o coração correto e o que dá com o coração incorreto, externamente não tem diferença. Mas nas suas motivações isso é muito sério. E Deus está olhando para o nosso coração e para as nossas motivações. Aí, no verso 2, fala que quando a gente vai dar esmola, não é para tocar trombeta, né? O que essa expressão significa? Não é para a gente tornar público o nosso ato de fazer alguma coisa. E, gente, isso é uma coisa que está difícil na geração em que nós estamos. Nós somos a geração do selfie, da propaganda daquilo que nós fazemos. Complicado. Nós somos a geração dos números. Porque se a gente falar assim, ó, vamos levantar aqui entre os irmãos uma oferta, vamos montar um grupo, vamos ajudar um pessoal, vamos. Aí depois tem gente que fica assim, e aí? Quantas pessoas vocês ajudaram? Quantas almas vocês ganharam para Jesus, né? Olha como é que a nossa cultura evangélica muitas vezes está indo de maneira contrária àquilo que Jesus falou para a gente fazer. Então não faz muito sentido isso. E esse lance dessa geração do selfie, o cara vai lá ajudar o cara, ele vai lá e tira uma selfie com o mendigo e fala assim, aqui ó, o cara que Deus me deu o privilégio de ajudar, né? Glória a Deus. Cuidado, não seja esse cara, tá? Não seja esse cara. O que Jesus fala no verso 3 é que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não deve nem tomar conhecimento. Então que as nossas obras de justiça sejam realmente com a motivação correta. Senão, meus irmãos, não adianta nada. Aí, o que acontece? Jesus fala sobre os hipócritas, né? Ele fala no verso 5, quando orares, não seja como os hipócritas. E a gente vai vendo que essa palavra hipócrita é repetida diversas vezes. O que significa hipócrita? A palavra no grego tem um significado muito interessante, muito particular. Hipócrita para nós virou xingamento. Igual eu expliquei para vocês nas outras semanas, que fariseu virou xingamento. A gente fala assim, ô seu fariseu, né? E fariseu não era xingamento. Fariseu era um grupo religioso específico e os caras eram muito bons. É que no meio dos fariseus tinha os bons e tinha muita gente ruim. Parece até os evangélicos, né? Então, hoje em dia evangélico é xingamento. Um dia eu estava andando na rua, o PV, gente, que está lá em Vitória. Eu passando perto do terminal central de carro, com a janela aberta assim. Aí ele me ofendeu, ele gritou assim, na faixa de pedestre lotado, falou assim, ô evangélico! Cara, todo mundo assim, uma centena de pessoas olhou para mim. E eu fiz assim, deu vontade de esconder dentro do carro, né? Então olha como o uso das palavras muitas vezes deforma o seu significado. Tá? Evangélico não é uma expressão ofensiva, ou pelo menos não deveria ser. Ela foi criada por Lutero e ela se refere à ideia de que somos o povo que vive pelo evangelho. Daí vem a expressão evangélico. Ah, mas hoje queimou o filme com o nome evangélico. Irmãos, nós não podemos deixar os que não são ficar nem com o nome, porque esse nome é dos que são. Então que a gente possa firmar a estaca dentro desse negócio. E o que significa hipócrita? Hipócrita, a expressão no grego, aponta para um ator. Olha que coisa legal. Então um ator, quando ele está desempenhando o seu papel, ele é um hipócrita. Então quando ele está desempenhando bem o seu papel, ele é um hipócrita. O Narla é um hipócrita, né? Na essência da expressão, é essa questão. Só que aí o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, a maneira pela qual vocês exercem essa justiça diante dos homens é a interpretação de um papel. Não é piedade genuína. Vocês não amam a Deus e vocês não amam as pessoas. Vocês são atores. E o mais legal é que depois você vai vendo o que Jesus fala a respeito disso. Ele diz assim, vocês são atores e estão fazendo isso por alguma recompensa, né? O que eu digo para vocês é que vocês já receberam. O que Jesus está dizendo, né? A expressão já receberam a recompensa
ela aparece em outras citações no grego, quando você tem o seguinte contexto: você está falando para alguém a respeito de uma transação comercial, e essa transação, ela já está paga e já foi emitido o recibo de que ela foi paga. É isso que significa a expressão, já recebeu a recompensa. Então, o que Jesus está falando ao usar essa expressão, que era uma expressão tão corriqueira no âmbito comercial, no contexto em que ele se encontrava? Ele está dizendo assim, o exibicionista de si mesmo, né, ele já recebeu o pagamento integral de Deus. O pagamento integral do mundo que reconheceu as suas obras. E Deus não vai acrescentar absolutamente nada naquilo que seria a recompensa dele. Então, fez com a motivação correta, você já teve os aplausos que queria. E esses aplausos são a única coisa que você vai receber. Cuidado. Triste isso, né, irmãos? A partir do verso 5, Jesus fala sobre a oração. E aqui na oração também, nós vemos que existem algumas coisas que eram naturais da vida de uma pessoa que servia a Deus, e que Jesus faz um paralelo, mais uma vez, sobre as motivações, e não necessariamente sobre os aspectos exteriores. O verso 5 ele diz: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meus irmãos, a oração em pé na sinagoga era parte daquilo que era o culto judaico a Deus. Da mesma maneira que nós oramos no culto, da mesma maneira que nós fazemos reuniões de oração, da mesma maneira que quando nós nos juntamos, nós oramos pelo alimento. O que Jesus está dizendo então, é que existe esse lugar natural de se exercitar a oração, e ele não está fazendo uma crítica à oração pública, ou uma crítica à liturgia onde a oração está inserida. O que Jesus está criticando é as intenções da pessoa que ora. Porque muita gente está orando publicamente para ser reconhecido. E sabe como é que a gente consegue ver isso assim, de uma maneira muito explícita, né? Até pelas palavras que nós colocamos na oração. Tem gente que fala assim, mas como é que eu vou orar aqui agora para a gente encerrar o culto? Porque eu não sei orar, eu não sei falar as palavras. Gente, essa é a melhor oração. A oração do cara que ainda não está cauterizado pelo jargão religioso. Quando ele vai lá e ele ora verdadeiramente com o coração. Agora, tem gente que tem umas orações pomposas, cheias de palavras difíceis. Tem gente que começa a citar a Bíblia na oração. Ele está querendo evangelizar Deus, né? Ele está falando com Deus e ele começa a citar a Bíblia para ver se Deus acredita naquilo que ele está falando. Então, não seja essa pessoa também. Seja a pessoa da oração sincera. E se você cruzar esta ideia com aquilo que a Escritura já traz lá do Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, Salomão dizia assim, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque Ele está lá no alto e você está aqui embaixo. Ou seja, não enrola, fala aquilo que tem que falar, de todo coração, com toda simplicidade, com toda humildade. Tenha certeza que uma oração sincera é como um filho falando ao seu pai, e o pai, ele lê a sinceridade do filho, não as palavras. Aquilo que um filho imaturo, pequeno, criança, pede ao seu pai, a última coisa que o pai pode considerar é o conteúdo daquilo que está sendo conversado, daquilo que está sendo pedido. Então, não seja essa pessoa que está tentando manipular Deus com as suas palavras. Aí no verso 6 diz que quando nós orarmos, nós deveríamos entrar no nosso quarto, né? E mais uma vez insisto, isso não é uma censura à oração pública, até porque Jesus orou publicamente. Tem uma referência explícita em João capítulo 11, verso 41, e eu poderia citar muitas outras. Quantas vezes Jesus orou publicamente? Jesus orou na frente de outras pessoas, junto com outras pessoas. Então não há uma condenação para essa oração feita publicamente. É mais sobre as vaidades, sobre a exibição, sobre essas coisas todas, tá? Aí no verso 7 diz que quando orarmos, não devemos usar de vãs repetições como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
E não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de que vós lhe pedirdes. O que o texto está dizendo, meus irmãos? Muito simples. Vã repetição não é necessariamente o repetir as palavras ou repetir uma petição específica. Eu digo isso porque a gente vê no testemunho de Jesus a repetição. Você se lembra quando ele está lá no Getsemane, a véspera da crucificação, e ele vai lá, ora, e aí ele volta para ver os caras que ele levou junto com ele, e os caras estão tudo dormindo. Aí ele dá um esporro na galera, os caras acordam, né? Imagina a agonia do cara, que está ali sabendo que vai morrer dali um pouco, que vai ser traído, ele já sabe por quem, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe tudo, já tem spoiler até o final. E no final dessa história, os caras que ele chamou, que a única coisa que eles tinham que fazer é ficar lá falando amém, 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 dormiram. Ou seja, não estavam comprometidos completamente com a causa. O que rolou com esses caras? Ele dá o esporro nos caras e volta para orar. E aí o texto diz que ele orou inclusive com as mesmas palavras. E aí Jesus volta lá e pega os caras dormindo uma segunda vez. E aí ele volta e ele ora de novo com as mesmas palavras. Então é preciso discernir que essa ideia da repetição, nós não estamos falando de não poder repetir petições ou repetir palavras. Não é disso que se trata, mas é de uma prática pagã, que era muito comum na época, onde se pensava que Deus estava lá com uma indisposição de fazer qualquer coisa. E de muito encher o saco dele, ele iria então se mover, sair da sua inércia e atender a sua petição. É disso que Jesus está falando. A nossa repetição não pode ter a presunção de manipular Deus. Não é assim que funciona. Essa oração é uma oração tola. Beleza? Verso 19. Opa, peraí, pulei um tanto aqui. Verso 8, desculpa. O que fala aqui no verso 8, né? O 8, onde a gente terminou, fala que Deus já sabe tudo aquilo que a gente vai pedir. Então, se Ele já sabe tudo, por que nós oramos, irmãos? Nós oramos pelo relacionamento. Deus não está aqui para atender às nossas carências. Deus está buscando um relacionamento com o homem, que a gente possa, então, entender a importância dessa oração. Agora, se nós só buscamos Deus quando há necessidades, então, de repente, nós não estamos querendo relacionamento. Nós estamos querendo alguém que atenda às nossas demandas. E aí, no verso 9, né, chega a famosa oração do Pai Nosso. E o que a gente tem a respeito desta oração específica? Essa oração, ela não é um mantra. Essa oração, ela não é uma receita mágica que você coloca diante de Deus e que ela vai resolver todos os problemas. E contrariando o que muitas pessoas dizem, essa oração, ela não é tão perfeita assim, se você considerar todo o ensino de Jesus a respeito de oração. Essa oração é maravilhosa porque ela realmente fala de uma amplitude de assuntos, fala sobre a justiça de Deus, o reino de Deus, e fala a vontade de Deus, e também fala sobre coisas que são necessárias à vida humana. Mas Jesus, em outros contextos, orou sobre outros assuntos e ensinou os homens que eles deveriam orar também. Jesus orou, por exemplo, falando que à medida que a gente se aproximasse dos últimos dias, nós deveríamos orar a Deus para que o tempo fosse abreviado. Um assunto que é importante, que é relevante e que não está inserido no contexto do Pai Nosso. Então entenda-se, não, eu rezo o Pai Nosso lá e está resolvido, né? Então você está apenas no beabá da história. De fato, ela é uma oração extraordinária, mas ela tem algo a nos ensinar na perspectiva de que nós podemos avançar na mesma simplicidade, na mesma amplitude, em outros assuntos da nossa vida. Fala, pega o microfone, por favor. Que agora grava, né? Bem melhor. Então, o Pai Nosso que ele fala não seria, tipo assim, eu vejo, né, eu não sei, eu vejo como se ele estivesse aconselhando a você orar por aqueles motivos. Não que você tem que usar aquelas palavras, mas você tem que tentar ter uma lógica ali no que você está falando. Tipo,
como você deve pedir perdão, você tem que lembrar de agradecer, lembrar de pedir perdão, lembrar de pedir, não que você tenha exatamente que fazer daquele jeito, não é? Ou é assim? É isso mesmo. Então, por exemplo, quer ver uma coisa curiosa? Ele começa a oração dizendo Pai Nosso. Gente, para um judeu, isso é um absurdo. Porque você não encontra no Antigo Testamento alguém tratando Deus com tamanha pessoalidade e intimidade, chamando Deus de Pai. Isso chega a ser até assim arrogante, né? E o mais legal é que ele está dizendo que o Pai é nosso, não é meu. Então isso dá uma quebrada assim, no contexto, no estigma e tudo mais. Essa oração, ela aborda 3 aspectos a respeito da vontade de Deus para nós, e ela aborda 4 aspectos a respeito de coisas que nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Então realmente ela é uma oração de princípios, muito mais do que de palavras. Quem dera nós nos colocássemos diante de Deus sempre a partir desta perspectiva, de reconhecer que o Pai é nosso, então não é para resolver o meu problema, é para resolver o nosso, né? De que quem Deus é, de que a vontade dele tem que ser feita, e aí depois a gente vem para as coisas de âmbito pessoal. E aí as de âmbito pessoal é também sobre mim ou sobre nós? Que ele começa a falar de perdoar os meus pecados como eu tenho perdoado os outros. Começa a ficar cara essa oração, né? Então todas as nossas orações realmente precisam ser orientadas por esta ideia, né? Beleza? Bom, o que mais que a oração fala aqui, né? Então fala sobre o Pai Nosso, que a gente até já citou. Depois fala sobre santificado. Muita gente às vezes pergunta e fala assim: o que significa essa ideia de santificado? Né? Como é que você santifica Deus? Deus já não é santo, né? Gente, é lógico que Deus é santo, mas a palavra santificado, o contexto em que ela se apresenta é o seguinte: nós estamos dizendo que Deus deve ser reverenciado e tratado como santo no nosso meio. É isso que significa o santificado seja o teu nome, tá? Nós não estamos querendo fazer Deus ser mais santo, não tem jeito, ele já é a referência máxima de santidade que alguém pode imaginar. O texto diz: venha o seu reino. Que reino, irmãos? É o reino político? É o reino sociológico? É o reino do político tal ou do político tal? Não, é o reino messiânico de Cristo. É sobre o reino de Deus que transcende a existência deste mundo. Então cuidado com as suas orações, porque tem um tanto de gente aí misturando aquilo que são seus interesses políticos com esse papo de reino de Deus. E isso é perigoso, tá? Muito perigoso. Aí depois ele começa falando sobre o que eu disse, 4 coisas da esfera da existência humana. Pão nosso de cada dia. E o que essa expressão significa, né? A ideia de que nós estamos pedindo a Deus o necessário para a nossa subsistência. Isso que é pão nosso de cada dia. O necessário. E, gente, nós temos orado realmente pelo necessário? Porque às vezes o que está consumindo o nosso coração e o que está gerando ansiedade em nós não é o necessário, é o supérfluo. A gente sofre não pelo mínimo, nós já sofremos por outras coisas. E é estranho o povo de Deus sofrer por coisas que Deus não prometeu, que Deus não tem compromisso. Então é bênção ter carro, ter casa, poder viajar, poder ter um salário melhor, tudo isso é bênção, meus irmãos. Mas será que a gente sabe ser fiel para com Deus, tendo e depois não tendo mais? A gente critica a galera que fica pregando aquela teologia da prosperidade, que vem direto do inferno para nós, né? Falando que Deus, o sinal de que Deus te abençoa é dinheiro. Mas aí a gente também critica os caras que estão vendidos para o dinheiro, e no fundo, lá no nosso coração, muitas vezes nós também estamos em crise, porque nós não temos dinheiro. Porque a gente não tem alguma coisa que a gente gostaria de ter. Cuidado com isso, irmãos. Sonde o seu coração e entenda que nós estamos orando pelo pão nosso de cada dia. Com isso, Deus se compromete. Com o resto, não. O que mais que ele fala na oração? Perdoa as nossas dívidas. Esse perdoa as nossas dívidas, embora ele está usando a expressão nossas aqui, não é o perdão dos pecados de toda a humanidade. Certo? É o perdão dos pecados daqueles que estão andando com Deus e reconhecem a sua miséria diante de Deus. Até porque essa oração foi ensinada especificamente
Para os apóstolos, primeiramente, tá? Então que você entenda isso. E o que o texto diz é, se você tem alguma dívida moral ou espiritual, pague. Se há uma dívida de pecado e é impossível de ser paga, arrependa-se e receba o pagamento que foi feito por Cristo Jesus na cruz. Mas conserta a sua vida. Assim como nós perdoamos, é uma coisa também interessante, porque na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, já havia este conceito. Um conceito de que o perdão é sintoma de que nós fomos perdoados por Deus. A ideia de perdão não é nova. Não é algo que foi trazido por Jesus no Novo Testamento e que ninguém nunca ouviu falar. O que Jesus faz é manifestar a graça e o perdão de uma maneira mais abrangente, mais intensa, mais abençoadora. Então este é um sinal de que alguém anda com Deus verdadeiramente. Se Deus te perdoou, como você pode não perdoar as outras pessoas? E não a ideia desse como nós perdoamos, na tentativa de manipular Deus, dizendo assim, ó Deus, eu perdoei a Maísa aqui, então o Senhor agora tem que me perdoar. Não tem que nada. A motivação do coração está errada. Agora uma dica, se eu creio que Deus me perdoou, e eu estou com dificuldade de perdoar a Maísa, parece que eu estou num esforço de provar que Deus é mentiroso, né? Tentando fazer uma coisa que Deus fez por mim, que Ele está dizendo que eu sou nova criatura, que eu agora sou filho de Deus, que eu sou regenerado, e eu estou tentando provar que não. Então não tente fazer isso. Você não vai mudar a relação de amor, de graça de Deus para com você. Mas é um sintoma necessário de ser visto na vida de cada um de nós, que a mesma graça que nos alcançou, agora possa ser manifesta na nossa maneira de viver, de modo a alcançar os outros. E ele fala sobre não nos deixar cair em tentação. O que isso significa? Se você for lá para o livro de Tiago, você vê ele falando especificamente que Deus não tenta ninguém, mas que nós somos atraídos, nós somos convencidos, nós somos engodados, enganados por aquilo que vem do nosso próprio coração, do nosso próprio desejo. Então, este pedido de não nos deixar cair em tentação é um clamor genuíno, dizendo assim, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me das coisas desnecessárias que fazem parte da minha própria existência. Microfone, por favor, Enio. Questão de tentar, né? Ele não tenta, mas ele testa. O teste de Deus é muito curioso, porque uma das maneiras pela qual a gente vê Deus nos provando é Ele permitindo que sejamos tentados. O que não quer dizer que é próprio Deus que nos tenta. Né? Como que nós somos tentados? Né? Aí você fala assim, mas vai vir o diabo e agir na vida da pessoa? Sim, mas como que o diabo age? Ele começa a lembrar você de quem você é. Ele começa a lembrar você de coisas que talvez sejam até racionais para o mundo em que a gente está vivendo. Começa a dizer assim, você merece. Você é um cara gente boa. Você não tem que aturar desaforo desse jeito. E são coisas que são moralmente até aceitas. Né? E aí Deus, Ele usa até mesmo o diabo, quando Ele permite que ele nos tente, para que nós sejamos verdadeiramente provados. Né? Mas o texto de Tiago diz que nós não recebemos a tentação diretamente de Deus. E aqui, né, Jesus está trazendo para nós a ideia disso, de que tem tentação que poderia ser evitada, se nós clamássemos a Deus e disséssemos, Deus nos livra de nós mesmos, né, irmãos? No verso 16, nós começamos a falar aqui sobre jejum. E aí ele fala especificamente, para a gente não fazer mais uma vez sobre como os hipócritas fazem, que desfiguravam os seus rostos, né? Então o cara jejuava e ele fazia questão de parecer, ele andava na rua e falava assim, lá, está jejuando. Está até com a cara assim meio branca, né? Coitado, está com fome. Outra curiosidade, irmãos, na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, houve a instauração de jejum anual. Jejum era uma vez por ano, era um jejum coletivo, todo o povo estava convocado. Mas os fariseus instituíram 2 jejuns semanais. Então vocês se lembram de que Jesus fala assim,
cuidado com o fermento, com a doutrina dos fariseus. O que Jesus está falando? Está dizendo assim, esse povo, eles falam um tanto de coisa em meu nome, mas o que eles estão fazendo é colocar um fardo insuportável em cima das pessoas. E eles não ajudam as pessoas a carregar esse fardo de jeito nenhum, nem com o dedinho. Então os fariseus instituíram 2 jejuns por semana. É para ficar chato mesmo, né? E esses jejuns se tornaram ocasiões públicas de demonstração de piedade. Gente, a roupa do fariseu era um negócio de doido. Era muito pano. Era um negócio assim que a hora que andava fazia barulho. Pensa você tá lá assim de boa, tal, trocando uma ideia no boteco. De repente, a hora que o fariseu vira a esquina, você fica, tá chegando um homem de Deus. Vai complicar a nossa situação aqui, né? Gente, às vezes nós somos esse homem de Deus. A gente chega nas nossas reuniões familiares, o assunto muda. Você fica assim, chegou o crente. Não seja esse crente. Seja gracioso, misericordioso. Defenda os princípios de Deus, a ética do reino. Mas não seja chato, meu irmão. Não seja hipócrita, não seja esta pessoa, tá? O que mais que acontece, meus irmãos? Do verso 19 em diante, a gente começa a ver Jesus falando agora a respeito dos tesouros da terra, da relação do homem com o dinheiro. E da mesma maneira que a teologia da prosperidade afirma hoje, dizendo que o sinal de que Deus te abençoa é a capacidade de você receber dinheiro, ter posses, os fariseus, em algumas linhas específicas, também defendiam. Então eles tinham um trato diferenciado entre o pobre e o rico. Que hora que chegava o rico, falava, homem abençoado, abençoado pelo Senhor, e lá. E o pobre, senta lá no fundo. Senta aí no fundo, galera. Lembra que Jesus posteriormente critica isso? Olha que coisa doida, né? Que a gente julga segundo a aparência e não segundo a reta justiça. E ele diz que Deus não olha segundo a aparência. Então, meus irmãos, que a gente tome cuidado com esse tipo de coisa, tá? Jesus afirma, do verso 19 em diante aqui, que os tesouros dessa vida são passageiros. E no verso 21 especificamente, ele fala de maneira muito explícita, um versículo que basicamente nem requer explicação. Ele diz assim, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Irmãos, que a gente possa olhar para quais são os tesouros que a gente tem valorizado de maneira mais enfática na nossa vida. Porque com certeza é ali que vai estar o nosso coração. Cuidado com isso, irmãos. Não dê para Deus só o que te sobra. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando da sua vida, do seu coração, sabe? Do desejar a vontade dEle. Não viva uma vida medíocre nessa perspectiva. Isso não faz sentido. Isso não é saudável. Isso não te faz diferente dos fariseus, dos hipócritas, dos escribas, de pessoas que tinham toda a aparência religiosa, mas que não se comprometiam verdadeiramente com a missão de Deus, com a missão de Cristo. Então, por favor, não se permita viver desse jeito, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? O que mais que o texto afirma? Jesus fala no verso 22 que os olhos são a lâmpada ou as lâmpadas do nosso corpo. O que ele está dizendo? O que ele está afirmando é que os nossos olhos, eles dão a nós a capacidade de perceber as coisas que estão ao nosso redor, porque é isso que uma lâmpada proporciona. Ela proporciona luz para que você possa então agora ter uma referência de tudo o que acontece ao seu redor. E o que Jesus está dizendo é, quem tem a capacidade de enxergar corretamente as questões espirituais, esse tem os seus olhos como boas lâmpadas. Mas há pessoas entre nós que têm uma visão embaçada. Há pessoas entre nós que têm uma visão duplicada. Gente que não consegue fazer separação entre aquilo que são as coisas de Deus e as coisas da vida. Não separação, né, irmãos? Eu também não estou dizendo que existem coisas santas e coisas profanas. Para quem é de Deus, tudo que a gente faz é santo. A gente lava o banheiro e Deus é glorificado nisso. Tá? Lava a louça e Deus é glorificado. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas da vida que não são de Deus,
como por exemplo as riquezas, que podem vir a competir com as coisas de Deus, tem muita gente que não consegue fazer separação entre uma e outra, entre o que verdadeiramente é de Deus e o que não é. E é óbvio que Jesus não está censurando dinheiro, porque quantos e quantos casos a gente tem de homens muito ricos na Escritura, mas pessoas que viveram de maneira justa, de maneira digna. Então não há uma crise de uma relação com o dinheiro. Mas a relação com o dinheiro, gente, é mais ou menos igual cuidar de cachorro. Não sei se já te falaram sobre isso. Como é que se adestra cachorro? Antigamente se adestrava cachorro batendo, né? Que era o jeito mais idiota. Hoje a gente tem um mínimo de psicologia. Na matilha só existem duas posições: quem manda e quem obedece. Então como é que você adestra um cachorro? Você precisa de um processo lúdico, porque o cachorro não adianta você explicar para ele, porque ele não vai entender. Mas você precisa ensiná-lo, através de repetição, de que você é que é o líder. Uma vez que você é o líder, o que você mandar e você ensinar, ele vai fazer. Ele se torna obediente mesmo quando você não está presente. Qual que é a nossa crise? Nós hoje temos uma crise de relação com o cachorro. Os cachorros da gente viraram filhos. Não é verdade? Se você for no Google e colocar assim, adoção, faz esse teste depois, vai aparecer mais resultados falando sobre cachorro do que sobre filhos de gente. Olha que situação preocupante. Ah, tem problema eu chamar meu cachorro de filho? Não. Mas entenda que ele está entendendo que ele é que manda. E o dinheiro é mais ou menos a mesma coisa. O dinheiro, se nós não temos domínio sobre ele, e aquilo que são as coisas de Deus na nossa vida regulam a nossa relação com o dinheiro, então o dinheiro manda na gente. Complicado isso, né, irmãos? Que a gente possa ter sensibilidade para estas coisas aí. E a palavra que Jesus usa aqui no verso 24, né? Ele fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí tem gente que fica assim, o que é esse Mamon, né? É um demônio? É uma entidade? Gente, quem dera tudo na Bíblia fosse entidade, demônio, espírito, sabe? Porque em nome de Jesus a gente resolvia tudo. Entrava o cara aqui que tem um problema com Mamon, a gente em nome de Jesus limpava e ele acabou o problema. Porque o nome de Jesus funciona mesmo, viu? É sério esse negócio. Então, não é tão simples. Mamon é uma palavra que existe no aramaico e que significa riqueza. E o jeito que Jesus usa ela aqui no contexto, ele está personificando a ideia de riqueza. Então, cuidado com essa ideia de achar que o mamon é um demônio, que o mamon é uma pessoa, tá? Não é necessariamente isso. É a ideia de riqueza como uma força que domina o ser humano, que pode vir a dominar o ser humano, tá bom? Verso 25. Aí Jesus chega no assunto mais legal de todos. Ele fala sobre a prática da justiça no que se refere agora aos nossos sentimentos. Ah, mas Jesus está falando de sentimentos? Tá. Ele diz assim, ó, não andem cuidadosos ou preocupados quanto à vossa vida. Verso 25, tá? Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido, a roupa? Então Jesus está dizendo, da onde vem a ansiedade de vocês? Irmãos, a resposta é óbvia. A nossa ansiedade vem do desespero que nós temos de não alcançarmos ou de perdermos, se já alcançamos, as coisas que Jesus não prometeu. Tem gente que não dorme pensando assim, e se eu perder o emprego? Não é triste perder o emprego numa crise dessa? Realmente é um problema. Mas sejamos honestos, quanta gente desempregada está viva e está sendo abençoada por Deus em muitas coisas. Então, se você está perdendo o sono por causa disso, você precisa rever a sua relação com Deus. Porque isso pode demonstrar falta de fé, falta de confiança naquilo que são as promessas de Jesus. E o que Jesus está dizendo é que se você buscar a justiça do reino, estas coisas fundamentais serão dadas pelo Pai, serão providas pelo Pai. Ele fala isso aqui no finalzinho, né? E aí você diz, mas que justiça é essa? Vamos voltar lá no começo. É a justiça para o outro? É a justiça social? É a justiça do Temer na Previdência? Não é. A justiça do reino é a que se manifesta através de mim.
Aí, olha como é que a Bíblia toda começa a se amarrar agora e fazer sentido. Você começa a ler aqui esse texto e fala assim, jamais vi o justo mendigar o pão. Aí você fala assim, não, já vi um tanto de justo mendigar o pão, né? Então tem que rever o conceito de justiça. O que é um justo? O justo é o que busca a justiça. O que é a justiça? A vontade de Deus. Então, meus irmãos, entendam que é diferente essa militância que nós vivemos hoje, no aspecto sociológico, econômico, daquilo que é a justiça do reino de Deus, tá? E aí Jesus cita aqui no verso 26, para a gente olhar as aves do céu, né, fala que elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiros, e Deus cuida de todas elas. Um tapa na cara, um texto totalmente autoexplicativo, dá para a gente se sentir até mal lendo esse texto aí, né? E Jesus usa uma expressão aqui muito interessante, e que eu achei relevante trazer para vocês verem como que é difícil ler um texto, principalmente as traduções que nós temos da Escritura, por conta de nós não conhecermos as expressões nas suas aplicações mais cotidianas. Então, às vezes, você pode ver Jesus falando um negócio e achar que Jesus está bravo. E, de repente, não é essa a ideia que está sendo passada. Quando Jesus diz assim, vós, homens de pequena fé, está especificamente aqui... Ixi, até perdi aqui. (30) Isso. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Esta expressão, ela é muito legal. Ela aparece 4 vezes no Evangelho de Mateus e ela aparece uma vez no Evangelho de Lucas. E o contexto em que ela aparece dá a entender que essa expressão não é uma ofensa. É como se Jesus estivesse falando carinhosamente com pessoas que ele se importa, dizendo assim, ei, vocês que ainda têm uma pequena fé, eu estou dando a dica do vestibular aqui para vocês que vocês possam agora amadurecer e crescer em fé. Então é uma mensagem afetuosa de Jesus. E é legal pegar essas coisas, né, irmãos? Porque senão fica parecendo que Jesus só dá paulada na gente, né? Que as palavras dele são muito duras, né? Eu falo que se tiver uma piada no Novo Testamento, é difícil demais de entender. Não é verdade? Por quê? Porque ironia não se explica. Então você vai lá, coloca uma piada, de repente no contexto específico ela fazia todo sentido, e às vezes a gente vai ler e a gente entra em crise. Como que nós nos portamos diante dessa situação? Irmãos, o que a Bíblia fala, a gente fala. O que ela não fala, a gente não fala. E o que a gente tem dúvida, a gente fica só no simples. Isso é uma dica boa para que a gente nunca tropece. E na hora de ler a Bíblia, leia a Bíblia contra você. Tá? Para a gente encerrar, no final aqui diz que estas coisas todas são coisas que os gentios procuram. Buscar o que comer, o que vestir e tudo mais, né? E por que os gentios, por que os pagãos, por que aqueles que não são de Deus procuravam essas coisas? A ideia que Jesus quer trazer é que estas pessoas se desesperam com as coisas da vida porque elas não conhecem a Deus. E por isso elas têm como fundamentação da sua vida dinheiro, patrimônio, condições e por aí vai. Que a gente possa olhar para nós e tentar ver se nós vivemos de maneira diferente. Isso é muito sério. E por último aqui, Jesus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque se nós somos de Deus, nós vivemos de maneira diferente, e que basta a cada dia o seu mal. O que isso significa? Que não adianta você começar a preparar, morrendo de ansiedade, por conta das coisas ruins que podem acontecer amanhã, sendo que você ainda não está dando conta nem das de hoje. Então, sofra mais devagar, sofra as dores do agora. Veja a provisão de Deus para o agora. Outro dia eu estava vendo um cara na televisão, que eu não lembro nem o nome, eu preciso achar esse velho lá, mas um filósofo falando, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o ser humano é o único ser em toda a criação que não é contemporâneo de si mesmo. Olha que coisa pesada, né? O ser humano que é o único na criação que não é contemporâneo de si mesmo. Porque ou ele está ansioso pelo futuro, ou saudosista pelo passado. E você já viu como é que na nossa relação com a igreja, com a fé, a gente fica desse jeito? Ai, porque, nossa, era bom demais aqueles cultos, né? Ué, gente, era bom demais, por que não vai ser bom domingo agora?
Porque para mim, eu vou te falar a real, a diferença entre um culto bom e um culto ruim é a disposição com que a gente chega no culto. Essa é a grande diferença. Então que possamos ser sondados por Deus nas nossas motivações. E basta cada dia o seu mal. Seja contemporâneo de si mesmo. Para de sofrer desnecessariamente com coisas que Deus nem prometeu para você que vai resolver. Beleza, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença. Que o Senhor possa fazer com que essas palavras se tornem verdade e vida no nosso coração. Cura-nos, Senhor Deus, da nossa ansiedade. Cura-nos, Senhor, porque nós realmente somos uma geração que sofre demasiadamente por coisas que não deveriam. Que o Seu Espírito venha trazer a nós a paz que excede todo o entendimento, a serenidade para enfrentar o mal deste dia e a confiança de que o Senhor é por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.